Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o importante é o que Deus sabe sobre nós, o resto é apenas uma questão de opinião. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na maior parte do tempo, nós ficamos tentando imaginar o que as pessoas estão pensando sobre nós. Às vezes entramos em algum lugar e simplesmente nos acuamos. Na imaginação, tudo aquilo passa. Sempre de alguma forma nós tentamos nos assegurar através da nossa imagem. Tentamos ostentar, às vezes, algum tipo de coisa para poder demonstrar algum sucesso. Mas no final, será que as pessoas elas teriam a capacidade de simplesmente olhar e conhecer o nosso coração, conhecer tudo aquilo que nós somos? Às vezes nós convivemos ao lado de uma pessoa e mal sabemos o que se passa dentro dela. Outras vezes conhecemos outras pessoas tão intimamente que apenas num olhar a gente consegue se comunicar. A cumplicidade, o tempo que é gasto sobre a vida de cada um, é aquilo que vai determinar qual tipo de cumplicidade ou qual tipo de sentimento ou qual tipo de intimidade que nós vamos ter com todas as pessoas. Mas existe algo que está além de nós, que é algo que é muito maior. Existem pessoas que nós definimos como amigos. E Deus diz na palavra que existe amigo mais chegado que um irmão. Essas pessoas, Deus ele colocou dentro da nossa vida simplesmente para que nós pudéssemos alcançar o nosso propósito. São pessoas que muitas vezes vão nos aconselhar, pessoas que vão nos guiar, nos moldar e que vão participar de momentos cruciais das nossas vidas. Mas, ao ponto que nós vivemos, nós percebemos que, no fundo, não é uma questão de quem nós conhecemos, mas de quanto Deus existe em cada pessoa. E o Senhor, ele é fundamental para as nossas amizades e para tudo aquilo que nós vivemos. Mas, apesar de tudo, apesar de uma pessoa te conhecer há muitos anos, quem pode dizer exatamente quem você é somente o Senhor. Somente Ele conhece aquilo que está no oculto de você, aquilo que talvez você não teve coragem de dizer para ninguém. E o mais interessante é que quando nós vamos anunciar as boas novas do reino de Deus para alguém, ou quando nós vamos evangelizar, ou quando o Espírito Santo toma a nossa vida para poder conversar com outras pessoas, Deus ele revela coisas que somente você sabia. E aí nós entendemos que realmente era Deus que estava falando conosco, porque exatamente aquelas coisas outras pessoas não sabiam. Se a gente vai lá em Salmo 139, do versículo 1 ao 3, a palavra ela diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Então aqui mostra que Deus ele tem uma intimidade conosco que ela é tamanha, que Ele não simplesmente conhece as coisas que nós gostamos, mas Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós fazemos. As coisas que podem nos tentar, as coisas que não podem, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós não gostamos. Então, apesar de você, muitas vezes, não ter uma intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de louvores, as coisas, o Senhor ele já te observa faz tempo. Por isso que Ele consegue enviar um anjo, entre aspas, enviar alguém na tua vida para poder ser porta-voz dele e revelar todas aquelas coisas. Quando isso acontece conosco, que nós encontramos alguém que trazem mensagens do Senhor, mensagens que demonstram que nós não estamos sozinhos,
que nós não estamos abandonados, que mesmo apesar de todos os nossos erros, todos os nossos pecados e tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, todas as vezes que nós negamos ao Senhor ou simplesmente ignoramos a sua presença, Ele ainda estava lá. E essas pessoas vêm demonstrar através das palavras que elas têm conhecimento sobre a nossa causa. E como é bom sentir esse sentimento e testemunhar esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que diversas pessoas passam por isso. E até mesmo nesse devocional, que você ouve e de repente eu estou dizendo de coisas que é exatamente as respostas das tuas orações. Ou você faz mais um questionamento mental e eu já venho com a resposta. Por quê? Porque o Senhor, Ele é providente. O Senhor, Ele vai usar de todos aqueles que têm obediência. E Deus, Ele quer estar conosco todos os momentos. Mas o que impede isso? Muitas vezes, quando eu tiro o interesse das coisas que são do céu e coloco os interesses dessa vida, é justamente nesse ponto que Deus, Ele acaba saindo de perto de mim, deixando de se manifestar, deixando de produzir em mim bons sentimentos. Então, quando eu decido, ao invés de amar, odiar, ao invés de dizer a verdade, mentir, ao invés de ajudar, prejudicar, ao invés de fazer o bem, fazer o mal, ao invés de seguir as coisas que a palavra diz, seguir as coisas que eu acho, nesse instante o Senhor, Ele apenas vai continuar nos observando, esperando que nós possamos pedir a sua ajuda, sempre através de arrependimento, porque nós precisamos reconhecer todas as vezes que nós poderíamos ter feito melhor e assim não o fizemos. Então Deus, aquilo que Ele mais quer é que nós possamos gastar tempo dentro dessa vida, mas pensando no reino de Deus, pensando na salvação, pensando no amor, pensando nas outras pessoas. Às vezes, quanto tempo você não passou sofrendo, imaginando que a sua vida precisava ser de um jeito, criando planos, olhando a vida de outras pessoas e imaginando como seria sua vida se as coisas fossem desse jeito. E pessoas que tinham tudo aquilo que você sonhava, de repente com a vida meramente destruída. Talvez o teu sonho seja ter um filho, e você tem tentado e não tem conseguido. Talvez teu sonho esteja ter uma família, e você tenha tentado e não tenha conseguido também, dado certo com ninguém. Mas você nota que simplesmente para a gente conseguir se converter, leva um bom tempo. Então nós deveríamos encontrar pessoas que estão no mesmo processo que nós para que isso fosse a verdade e de repente nós tivéssemos a oportunidade de fazer as coisas da forma que Deus ensina, né? Que o para sempre ele seja para sempre e não apenas uma questão de opinião ou uma questão de expectativa. E sempre acontece isso. Então às vezes você que queria ter o filho acha que se você tivesse todo aquele sentimento ruim e tudo aquilo que passa na tua vida não existiria mais. Mas quantas mulheres não têm filho e passam exatamente pelas mesmas humilhações? Quantas pessoas não são casadas e simplesmente sofrem caladas dentro de casa? Quantas famílias não são destruídas? Então o sucesso de algo não é você ter algo, mas é que se Deus está com você dentro daquilo. Se aquilo foi dado por Deus ou foi dado por insistência sua. Mas se a única pessoa que conhece e sabe sobre você é o Senhor, você convive com outras pessoas que elas imaginam quem você seja. E parte disso muitas vezes é nosso. Quando a gente decide mentir, eu decido criar dentro da imaginação das outras pessoas que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma pessoa confiável, mas eu não sou. Quando eu faço fofoca de outras pessoas, de repente para um amigo ou para alguém, eu tenho que saber, e aquele amigo tem que saber também, que em algum dado momento eu vou fazer dele. Porque essa é a minha natureza. Quando o pecado está na nossa natureza, não adianta. Nós não conseguimos controlar. É como se você quisesse simplesmente falar assim, olha, eu sou viciado em álcool, mas eu só consigo beber naquele bar. Mentira! Não é o lugar, é o que você bebe. E essa característica que nós criamos dentro de nós, ela acaba sendo ruim para nós mesmos.
Então, quando o Senhor, através da palavra, Ele vem nos ensinando o que é bom, o que é ruim, o que devemos fazer ou não, e Ele vem pontuando dentro do nosso comportamento as coisas que nos prejudicam, porque tudo aquilo que Deus diz não são coisas que podem trazer problemas no futuro para nós mesmos. E talvez seja isso. Hoje você esteja enfrentando as consequências das suas próprias escolhas, mas nem tudo tem como voltar atrás. Mas será que seria preciso? Então, quando Deus ele nos dá uma nova vida, Ele nos mostra novos caminhos. Claro que nós gostaríamos de trazer aquela vida velha, de poder ajudar todas as pessoas, de poder simplesmente fazer através de uma oração que o milagre acontecesse de forma geral, que todo mundo se convertesse, que todo mundo se batizasse, que todo mundo louvasse ao Senhor, que o Espírito Santo tivesse derramado, que todo mundo... Mas não funciona assim. Porque nós estamos num mundo que esse mundo ele já está dominado pelo maligno. Então as pessoas que não estão com o Senhor, elas estão com o mal. Então por mais que às vezes você olhe alguém e ache que aquela pessoa ela é boa, se ela tiver com Jesus, realmente ela vai ser boa. Senão ela está fazendo alguma coisa para manutenção de aparência. Ela pode te ajudar, ela pode fazer as coisas, mas no final qual é o custo disso? O custo sentimental para aquela pessoa que te ajudou, que muitas vezes você não conseguiu retribuir e essa pessoa acabou se frustrando. Porque o que mais acontece nas relações são isso. Um faz uma coisa, outro faz outra. Mas ela não atende a minha expectativa sobre a gratidão que eu gostaria que ela tivesse sobre o bem que eu fiz para ela. Aí eu fico frustrado. Tanto que é assim que às vezes a gente escuta. Poxa, mas eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Eu faço as coisas e ninguém faz por mim. Então fica aquele senso de troca. E quando Deus ele nos ensina a amar, Ele ensina que, olha, não vai ter troca. Você vai fazer as coisas, não vai ter recompensa. As pessoas muitas vezes elas nem vão agradecer. A gente olha o exemplo de Jesus, quando Ele fez a cura de 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Esse é o ponto em questão. A maior parte das pessoas não está nem aí. E talvez elas nem consigam perceber, porque a sensibilidade no olhar ela faz parte do Espírito Santo. Porque quando eu vivo no meio da escuridão, os meus olhos eles não servem para nada, eu não consigo perceber as pessoas, eu não consigo perceber o ambiente. Mas diferente, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, num mero olhar, nós conseguimos entender muitas vezes a alma da pessoa inteira. A tristeza que ela carrega no olhar, o desânimo, a fraqueza, e é nesse momento que por nós lermos a palavra de Deus e estarmos tomados pelo Espírito Santo e o Senhor vê que nós temos vontade de usar a nossa vida para que outras pessoas possam atingir o reino de Deus, Ele acaba permitindo que nós damos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E como faz bem essas palavras? Quando nós estamos no meio da escuridão e a gente consegue encontrar uma luz lá no final do túnel, uma semente de esperança, ou alguém que olha e fala, poxa, tá tudo perdido, mas tá tudo bem. Vamos daqui para frente, vamos prestar atenção, vamos mudar de vida. E é aí que nós ganhamos uma chance de quem nós não merecíamos. Aquele que deveria nos julgar, não nos julga, mas perdoa. E aquele que devia nos perdoar, acaba nos julgando. Porque todas as vezes que nós julgamos, generalizando alguém, olha, você não presta para nada, ou você não faz nada, como nós falamos ontem sobre isso, eu acabo condenando a pessoa por coisas que ela nem merecia ser condenada. E aqui tem um ponto. Talvez você se importe muito com a opinião das outras pessoas. Talvez você tenha uma dependência emocional de querer provar algo para alguém, de poder provar que a pessoa estava errada e aquele monte de coisa. E isso acaba se tornando uma obsessão. Tudo que a gente faz acaba sendo para isso, como se esse simples momento fosse exatamente o momento que aquela pessoa que queria engravidar segura os filhos no braço, ou aquela pessoa que queria algo, ela consegue. Só que depois disso, que garante que aquilo vai continuar produzindo exatamente aquele sentimento? Nada garante. Às vezes a gente quer as coisas porque os outros têm e nem sabe o peso que tem aquilo sobre a vida. Tem vezes que nós recebemos coisas que nós nem gostaríamos de receber, notícias que nós nem gostaríamos de ter, coisas que para alguma pessoa seria uma bênção, para outra seria uma maldição. Se a gente vai lá em Gênesis 6, não sei, eu vou tá sem o versículo aqui, eu vou colocar, mas a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra
e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. O que Deus o que Deus percebeu sobre as pessoas que estavam na terra? Que a perversidade do homem tinha aumentado e que sempre que ele inclinava ou que sempre colocava alguma coisa, os pensamentos era sempre mal. E isso continua até hoje. Quem pode mudar esse ciclo é justamente Jesus. Por que Deus percebeu isso? Porque ele já não estava mais no meio daquelas pessoas. Aquele povo tinha renunciado o seu nome. Aquele povo tinha renunciado a sua lei para buscar simplesmente os próprios prazeres ou os próprios sonhos. E aí eu já não me importo com mais ninguém. Você já viu aquela pessoa no trabalho que muitas vezes para crescer pisa na cabeça de todo mundo? Aquela pessoa que no trabalho surrupia muitas vezes o esforço de outras pessoas e fala, olha o que eu fiz. O chefe que é chefe, ele quer que todas as pessoas da equipe cresçam. O chefe que não simplesmente está pouco se lixando para os outros, ele quer falar, eu fiz. Ele não trabalha em equipe. E é justamente essa mentalidade, quando nós aplicamos na nossa vida, que Deus ele deixa de agir. Porque quando Deus nos ensina o Pai Nosso, ele é uma oração plural. Então ele inclui todas as pessoas nessa oração. Diferente quando eu olho e falo meu trabalho, as minhas coisas, eu sempre falo sobre isso. O meu, ele é diabólico, o meu, ele é demoníaco. Então todas as vezes que você usa o meu para definir a minha família, o meu emprego, o meu isso, cara, é só seu, você tá sozinho nisso. Mas quando eu digo que a minha família é de Deus, que as minhas coisas são de Deus, que graças ao Senhor eu consegui as coisas, aí existe algo maior que eu que está tomando conta de tudo aquilo. Então uma coisa é ser a sua propriedade, a outra coisa é ser a propriedade de Deus. Você acha que o diabo, se ele fosse escolher duas casas, ele ia entrar numa casa que está dizendo a minha casa, ou ele ia olhar essa casa é do Senhor, né? Essa eu não vou nem passar perto, porque ali não dá, com esse eu não posso. Então a gente tem que começar a entender que toda palavra, ela tem poder. Mas o mais importante, quem está te olhando o tempo todo é o Senhor. Então se você se preocupa com a opinião de outras pessoas, você está caindo numa cilada muito grande, porque o pensamento dessas pessoas sempre vai ser mau. Então não adianta você simplesmente olhar para essas pessoas e querer ficar provando alguma coisa. O bem só existe em quem tem Jesus. Sabedoria só existe através da palavra de Deus, através da nossa fé, através dos ensinamentos do Senhor. Sem isso não tem jeito. Senão você pode ficar lá explicando para a pessoa por horas, horas e horas, mostrando que você tem a razão por A, por B mais C, pegando a vida da pessoa e demonstrando toda a hipocrisia dela e ela simplesmente não tem capacidade para entender. Porque ela não tem sabedoria. Ela não entende essa língua. Ela não aceita a culpa. Você quer ver a maior expressão de duas pessoas que não acreditam em Deus? É quando uma fica tentando colocar a culpa na outra. Quantos casamentos não foram destruídos? Ah, é culpa dele. É culpa dele. O Senhor nos ensina que a culpa não tem problema, porque o importante é perdoar. E ele fala na palavra, olha, se o teu irmão errar 7 vezes com você e 7 vezes ele se arrepender, olha aqui, se arrepender e vier pedir desculpa, perdoe. Se arrepender. A desculpa não é algo que eu falo simplesmente por falar, mas é a consciência de um ato que eu tive. É quando eu começo a perceber que os meus pensamentos e o meu coração é mau e eu renuncio isso. Olha onde começa a diferença. Então, diferente de eu chegar e falar assim, ah, você tá me dizendo que eu sou ruim, mas é que você não viu fulano. Ah, mas perto dos outros eu sou muito melhor. Então a gente vive se nivelando pelo que tá errado. Todas as pessoas, naturalmente, vamos usar o homem natural e a mulher natural? Todas as pessoas que elas não professam a fé em Jesus Cristo, que elas não têm o Senhor como guia da tua vida. Eu posso frequentar uma igreja, eu posso ter o mesmo sangue que você, eu posso te conhecer há anos, eu posso um zilhão de coisas. Se não tiver Jesus, é exatamente isso. Todo pensamento do seu coração era somente para o mal. Às vezes a pessoa não vai falar,
às vezes ela vai mentir, às vezes ela vai esconder, mas lá no fundo, aquela pessoa que está te abraçando, aquela pessoa que está te olhando, ela não está te vendo. Ela te enxerga como um inimigo, como uma pessoa que precisa ser destruída, ou uma pessoa que precisa pagar. Ah, não, ele precisa pagar. E aí, o que é mais triste entre um homem e uma mulher que já vivem uma relação, é quando vive uma estrutura de punição. É quando eu uso o sexo, eu uso qualquer coisa como recompensa. Olha, se você fizer o que eu quero, se você me obedecer, você vai ter. Se não, não. Que é isso? Que é isso? Na palavra Deus diz, é bom que ambos não se neguem, a não ser que foi de comum acordo para momento de oração, mas depois disso vocês voltem a ter. Então não existe isso. São duas pessoas que se tornam uma só carne, mas quem une essas duas pessoas é o Senhor. Então aquilo que o Deus uniu, o mal não desune, mas aquilo que não é unido por Deus, o diabo samba na vida e separa para tudo quanto é lado. E não adianta, não adianta. Não adianta você tentar provar, não adianta você tentar falar, porque por muito tempo você fez tudo. O último erro que você tiver vai te condenar por toda a vida. E pouco importa. Você entende por que a estrutura de Deus ela é melhor para nós? Porque nós vivemos sempre na corda bamba. Vai bastar uma palavra, vai bastar um momento que você, tá de saco cheio, um momento que você precisava de carinho, um momento que você precisava de um olhar, um momento que você precisava de compreensão, um momento. E aquele momento vai definir tudo, porque aquela pessoa ela não vai conseguir perceber aquilo. E agora eu vou deixar o meu futuro e toda a minha vida e o significado da minha felicidade tudo nas mãos de outra pessoa, baseando na opinião dela e no que ela pensa de mim? Cara, não dá mais disso. Chega. Deixa que Deus te conhece, vamos agradar ao Senhor, vamos mudar o foco da nossa vida, vamos tirar toda essa dependência de outras pessoas, a opinião dos outros para mim pouco importa. Eu faço aquilo que agrada a Deus, não me importo com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, porque quem é do Senhor entende o teu coração, entende as tuas atitudes e aceita. Quem não é, vai sempre fazer o contrário, vai sempre colocar defeito, vai sempre falar um monte de coisa, vai sempre tentar te magoar, mas os dados inflamados do inimigo não vão nos atacar. Por quê? Porque eu creio naquele que me protege, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na proteção do Senhor, eu creio nas Sagradas Escrituras e eu creio em tudo isso e tá ótimo, tá ótimo. Porque o importante é eu passar pela tribulação dando glória, com um sorriso no rosto e não me preocupando. Porque o importante também não tá aqui, tá na eternidade, tá na salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar entendimento, que a palavra ela possa te guiar a um novo comportamento, que você pare de esperar e sonhar as mesmas coisas que pessoas que não têm Deus sonham, porque os planos e os sonhos de Deus são sempre maiores que o nosso. Para de desconfiar, para de duvidar, começa a aceitar, porque enquanto você continuar questionando aquilo que é fato, enquanto você ficar pensando que a pessoa podia ter feito ou não fez, você vai continuar nessa escravidão. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Vamos falar que a nossa casa, a nossa vida e nossas coisas e os nossos caminhos são do Senhor, para a honra e glória dele. Que aí você vai ver que tudo que você pedir vai dar certo, que tudo que você falar vai acontecer, mas sempre respeitando que você tem autoridade sobre a tua vida e mais ninguém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.